Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, sua família. E hoje nós vamos ler o capítulo 14, mas eu quero fazer um breve resumo do capítulo 13, que eu perdi a gravação, e eu quero deixar para vocês um breve resuminho. Então, que o Senhor Jesus possa nos dar sabedoria, possa nos dar graça, e que venhamos cada dia mais, guardar a palavra dele no nosso coração. Que venhamos cada dia mais fixar a palavra do Senhor no nosso coração, em nome de Jesus. E eu fiz isso aqui, esse infográfico que eu quero mostrar para vocês. Ó, Marcos 13, o discurso profético de Jesus. Ao sair do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, vê que pedras, que edifícios. Respondeu-lhes Jesus: Vês tu vês tu estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui é Marcos 1 e 2, né? A destruição do templo. Jesus, ele anuncia que o templo magnífico será completamente destruído. E nós vemos que ele foi destruído lá atrás, né? Já tinha sido destruído uma vez por Babilônia, aí foi reconstruído, tanto que tem um versículo que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, porque na segunda casa apresentaria o mestre, Jesus, mas muitos que viram o primeiro templo, quando viu o segundo, chorou muito, porque o primeiro templo que Salomão fez foi magnífico. Então, eles choraram quando viram o segundo, mas ele foi reconstruído ali. E depois teve aquela destruição, e nós vemos que depois de Jesus, ele foi reconstruído de novo, antes de Jesus nascer. O templo foi reconstruído. E nós vemos que 70 depois de Cristo, quando os romanos, eles foram lá e destruíram Jerusalém. Destruíram novamente esse templo, que é lá em Jerusalém. Então, assim, já vem os sinais. Aí aqui mostra os sinais da grande tribulação, antes da grande tribulação. Guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra nação, terremotos, perseguição aos cristãos e muitos serão ofendidos. Então, e tudo isso é apenas o princípio das dores. Aí aqui já fala, né, a partir do versículo 9 ao 13, que a grande tribulação, que muitos serão entregues, perseguidos, até mesmo por filhos, por pais, seremos levados à morte, ou nós, ou nossos filhos, ou nossos netos, mas nós vemos que aqui, ó, já está tendo sinal da grande tribulação. E o evangelho, sim, será anunciado. O reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Com o avanço da internet, o que nós podemos analisar? O que nós analisamos? Que breve Jesus voltará. Então, amadas, não vamos desistir, vamos continuar firmes e não vamos aderir aos falsos profetas, aos falsos cristos. Daí vem os sinais no sol, na lua, nas estrelas, a figueira, as estações, aqui está falando de Jerusalém. Então, vamos continuar. E Marcos termina falando sobre vigiai. Sobre vigiem, vamos vigiar, porque é certeza a volta de Jesus. Ele voltará. Jesus vai voltar. E a Bíblia fala aqui nesse capítulo como um ladrão, ou seja, não que Jesus é um ladrão, ou seja, numa hora que a gente menos espera. Se o ladrão souber a hora se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vai colocar vigia, vai colocar pessoas para guardar a sua casa. Mas nós devemos ficar atentas, sim, pois Jesus, ele virá. Aqui é um resumo de Marcos 13, e eu vou mandar para vocês. Então, a aplicação de hoje, ficar firme na fé, não desista, vamos continuar lendo a Bíblia e anunciando a palavra do Senhor, vamos orar, buscar e vamos viver em vigilância. Viver em vigilância. Breve resuminho aqui para vocês. Então, nós vamos agora entrar no capítulo 14 de Marcos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Vai ficar mais tranquilo, mais fácil compartilhar com vocês
capítulo 14. Eu poderia ter feito isso antes, esqueci. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Deixa eu voltar lá. Vou compartilhar com vocês esse resuminho que eu fiz, tá? Vamos lá para o capítulo 14. Já abriu a sua Bíblia? Se não abriu sua Bíblia, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, viu? Então, ungindo a cabeça, Marcos 14. Dali a 2 dias, começaria a festa da Páscoa, com 8 dias de duração, e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e líderes religiosos estavam procurando um modo de prender Jesus e matá-lo. Eles concordaram em que não deveriam fazer isso durante a semana da Páscoa. Por quê? Não queriam iniciar uma guerra, disseram, porque respeitavam a Páscoa, né? Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. Abrindo o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns convidados ficaram indignados. Que desperdício! Eles falaram. Esse perfume poderia ser vendido pelo valor do salário de um ano e o dinheiro distribuído entre os pobres. Eles fuzilavam a mulher com os olhos. Jesus, porém, disse: Deixe-na em paz, por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo maravilhoso para mim. Os pobres sempre estarão aí, todos os dias, mas eu não. Sempre que quiserem, poderão fazer algo por eles, mas por mim não. Ela fez o que pôde, quando pôde. Ungiu meu corpo para o sepultamento. Olha que lindo, aquela mulher ungiu o corpo do nosso Senhor Jesus. Tenham certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Olha, é esse Jesus maravilhoso que faz isso. Todo lugar que ela for, todo lugar do mundo vai ser lembrado que ela fez aqui. Ela ungiu o corpo do nosso Senhor Jesus. Aquela mulher estava ali para ungir o corpo de Jesus, né? Vamos ver aqui, Jesus ele ensinou. Jesus ele sempre estava de braços abertos para ensinar, e agora ele estava na casa desse homem, desse Simão. E essa mulher ficou sabendo que ele estava lá e ela foi logo lá para ungir o nosso mestre. Para ungir, né? O nosso mestre que seria entregue. Que seria entregue. Ele morto, gente, para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Então, assim, nós temos um relato que mostra o relance e o que aconteceu na quarta-feira. Isso já foi na quarta-feira. Então, Marcos, ele enfatizou sobre a unção de Jesus. Ele mostra aqui a unção, o corpo dele, né? Quando que Jesus foi ungido. Depois de passar o dia conversando, ensinando os discípulos e desfrutando da amizade ali, de um amigo, principalmente, um dos amigos que ele tinha ressuscitado, que era Lázaro, Marta e Maria, e talvez depois do pôr do sol, a gente não sabe a hora, na hora da ceia, na casa de Simão, provavelmente por parte de um ex-leproso curado pelo próprio Jesus, ele foi alvo de atitude de profundo carinho e afeto. Eu imagino, né, que ele preparou uma mesa ali para o Senhor Jesus, uma ceia, porque ele não podia socializar, mas agora sim ele podia. Ele era o ex-leproso. E nessa ocasião aconteceu algo mais surpreendente. Estando Jesus reclinado à mesa para jantar, aproximou-se essa mulher com um vaso feito de alabastro, com precioso perfume de nardo puro. Eles falam que é aproximadamente um ano de salário, o preço daquele perfume. Ela quebrou o vaso, derramou o bálsamo sobre Jesus. Ou seja, ela ungiu Jesus com aquele perfume que vinha de uma rara planta aromática importada das regiões da Índia. E eles falam que ela deu praticamente todo o seu dote para comprar os historiadores, né? Esse bálsamo,
porque era caro. Um ano, imagina, mais de um ano mais ou menos de trabalho. E ela não se importou com o preço. Ela não se importou com o preço. Ela simplesmente derramou aquele bálsamo, aquele azeite ali. Ela ungiu o Senhor Jesus. Não o azeite, não. Ela ungiu o Senhor Jesus com aquele bálsamo. Marcos, registrando aqui esse acontecimento, procura apresentar um contraste marcante entre a ação amorosa de Maria e a ação criminosa de Judas, que vamos ver a seguir. Marcos quis que percebêssemos o contraste vivo entre a luz e as trevas, que foi o quê? O ato de Judas, que falou sobre, né, Judas Iscariotes, um dos 12, procurou o sacerdote principal determinado a trair Jesus. Eles mal podiam acreditar no que ouviam e lhe prometeram uma boa recompensa. Ele ficou apenas esperando o quê? Um momento para entregar. Marcos, ele citou a mulher que ungiu Jesus, e logo em seguida, Judas, que traiu. Então, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, dia de preparar o sacrifício da Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde quereis que preparemos a ceia do Senhor? A ceia da Páscoa? Ele orientou 2 discípulos: vão à cidade, um homem com jarro de água encontrarás vocês. Sigam-no, pergunte ao proprietário da casa em que ele entrar. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a ceia da Páscoa com seus discípulos. O homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Olha como que Deus já indica tudo, né? Olha como que o Senhor já envia ali tudo certinho. Então, os discípulos foram para a cidade e tudo aconteceu como lhes dissera. Eles prepararam ali a refeição pascual. Depois do pôr do sol, ele chegou com os 12. Quando estavam à mesa, Jesus disse: tenho algo difícil, mas importante a dizer. Um de vocês me trairá. Alguém que neste momento come comigo. Chocados, começaram a dizer um para o outro: eu não. Ele respondeu: é um dos 12. Alguém que come sempre comigo. O filho do homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí, nenhuma surpresa, mas ai do traidor do filho do homem. É melhor que ele nunca tivesse nascido. Isso dói, na verdade. A gente lê. Então, que aqui já está falando sobre que e o Judas Iscariotes, ele era um dos 12. Ele era um dos apóstolos, e ele foi aquele que traiu nosso Senhor Jesus. E aqui já estava ali a preparação. Deus enviou, Deus preparou o lugar, o ambiente. É essa casa que eles falam, que os historiadores contam, que é de Marcos, que esse evangelho foi escrito. Ele era mais novo. Então, na quinta-feira já, da última semana do ministério público de Jesus, um dia antes do seu sacrifício, temos o relato da preparação da Páscoa pelos discípulos. A hora da sua morte ia se aproximando rapidamente. Chegando o dia da Páscoa, Jesus queria aproveitar a ocasião para um momento de comunhão e intimidade com seus discípulos. Conforme o Evangelho de Lucas, ele tomou iniciativa enviando Pedro e João para tomar providências necessárias. Marcos complementa relatando a pergunta feita sobre Jesus, que queria que fizesse os preparativos. Um complementando o outro, Lucas, Marcos, Mateus. E podemos pressupor que anteriormente Jesus já tivesse acertado com o dono da casa a possibilidade de usarem o cenáculo para esta comemoração, né? Pressupor, não estou falando que na Bíblia está escrito que Jesus já tinha acertado com ele. Ou Deus o revelou, deixando tudo preparado? Vamos saber, não tem como a gente saber na palavra do Senhor. Mas o cenáculo espaçoso, mobiliado e pronto para receber os hóspedes, conforme estudos históricos relatam, relativos àquela época, mostra que algumas famílias possuíam casas diferentes. As mais abastadas tinham cômodos no primeiro andar, cenáculo. E provavelmente neste local foram feitos preparativos para a última Páscoa de Jesus, que a transformaria na primeira comemoração da ceia cristã, que nós aprendemos, né? Que é a ceia cristã que a gente faz aqui em memória de Cristo. E ali foi a primeira vez, que era a Páscoa. E agora ali já é a ceia do Senhor. Que aí Jesus começa falando assim, olha. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus partiu e deu aos discípulos e disse: tomai
isto comei, é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças a Deus, entregou a eles também, e todos beberam. Ele disse: isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. É o sangue do Senhor que foi derramado em favor de muitos, de todos nós. Não bebei vinho outra vez até o dia em que o beber no reino de Deus. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os por causa do que vai acontecer comigo. Por causa do que vai acontecer comigo, vocês irão se dissipar. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficaram desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus falou tudo. Mas Pedro, todo afoito, declarou: ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei. Essa versão tá a versão A Mensagem, por isso que está um pouquinho diferente. E Jesus respondeu: não tenha certeza, não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Pedro lhe disse com convicção, mas ele ainda não estava preparado para morrer por Cristo. Nenhum deles ali estavam preparados para ser esse sacrifício de morrer. Tanto que depois eles morreram por amor de Cristo. Mas ali não. Ali não, porque Cristo, ele é a primazia, ele é o primeiro, assim, de morrer para se entregar. Esse é o Senhor Jesus, maravilhoso, como ele orienta, ele explica, ele falou direitinho, explicando tudo, e a palavra do Senhor se cumprir, que o pastor será elevado, então as ovelhas iam ficar dispersas, e é o que aconteceu, é o que aconteceu. Lá no Getsemane, que nós vamos continuar lendo aqui, e Senhor Jesus, ele instituiu a ceia como memorial. Jesus, ele instituiu sim. E ele avisou Pedro. Pedro sempre afoito, sempre para frente, vamos dizer assim, por isso que todo mundo fala que ele era colérico, porque ele, eu? Jamais, ainda que todos te abandonam, Senhor, mas eu não, nunca farei isso. Mas o Senhor Jesus, cuidado, Pedro, cuidado, cuidado quando você ter confiança em si mesmo, nas suas forças. Cuidado, Pedro, porque essa autoconfiança pode te derrubar. É o que Jesus fala comigo e com você. Quantas vezes confiamos na força do nosso braço? Eu nunca vou fazer isso. A palavra do Senhor fala: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós devemos cada dia clamar a misericórdia do Senhor e não deixar o nosso eu, a autoconfiança, sabe? Nos colocar nos holofotes assim, achar que nós somos bons, boas o suficiente. Não. É Cristo que habita em nós. É Ele que nos dá força para vencer. É Ele que nos dá força para vencer o dia mau. É Ele que nos dá força para a gente permanecer na presença dEle. Vamos tomar cuidado com isso. Não sermos como Pedro, né? Afoitas. E logo falando, ainda que todo mundo faça isso, eu não vou fazer. Vamos clamar a misericórdia de Deus. Vamos clamar a misericórdia de Deus. Senhor, ainda que todo mundo está fazendo isso, ainda que todo mundo está te negando, está te traindo, tem misericórdia que eu não quero te trair. Eu não quero, me ajuda nessa caminhada. Me ajuda nessa caminhada. É nós clamarmos ao Senhor todos os dias. Aí aqui já depois de cear, depois de Jesus orientar Pedro, foi para quê? Para o Getsemane. Então, eles foram para o jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus falou com eles: fiquem aqui e vigiem comigo. Só que indo um pouco mais adiante, ele queria aquele momento a sós com o Pai. Nós vemos sempre isso na palavra do Senhor, que ele sempre tirava aquele momento a sós para falar com o Pai. E ele prostrou no chão e orou: Pai, tu podes me livrar. O Senhor pode afastar de mim esse cálice. Mas, Senhor, Pai, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ainda que Jesus estava ali sentindo a dor do sofrimento,
da angústia, da tristeza, a sua alma estava angustiada até a morte. Até a morte. Mas ele sabia que era projeto de Deus. E a dor de Jesus não era simplesmente porque ele ia ser coroado com uma coroa de espinho. Não. Isso dói, a carne dói, porque Jesus, como homem, ele 100% Deus, ele 100% homem, ele sentiu todas as dores, a dor das chicotadas, a dor da coroa de espinho, mas a maior dor de Jesus é saber que ele estaria tão sobrecarregado dos nossos pecados, que o pecado faz o quê? Separa o homem de Deus. A dor de Jesus naquele momento era o quê? A separação dele do Pai. Que ele sempre esteve no Pai, o Pai esteve nele. Então, aí, quando Jesus voltou aos discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro: Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem uma hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Ou seja, o corpo às vezes não reage. A fraqueza, a tristeza, talvez, né? Lucas, como médico, alguns comentaristas falam que, quando ele escreveu ali, que eles dormiram, às vezes, de angústia, de cansaço, de sofrimento, de ver Jesus assim. E aqui nós vemos Jesus chamando eles: vocês não podem vigiar comigo uma hora? Isso chama a nossa atenção. Será que eu consigo passar pelo menos uma hora com Cristo? Será? Será que eu consigo passar uma hora com Cristo? Eram as últimas horas deles ali com Jesus. Jesus falou com eles: vigiai. Vigiai. Fique aqui um pouquinho, mas estáis vigilantes. Depois disso, Jesus voltou para o seu lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, o que aconteceu? Ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinham nem como se desculpar. Ele voltou pela terceira vez e disse: vocês vão dormir a noite toda? Meia hora? Minha hora chegou. Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se. Vamos. O traidor chegou. Eles não conseguiram vigiar, orar nem uma hora com o Senhor Jesus. Aqueles últimos momentos de Jesus. Então, ele mal acabou de falar, e Judas, do grupo dos 12, apareceu acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes, líderes religiosos e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no, não o deixe fugir. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Mestre. Os homens, então, o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estava com Jesus desembaiou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus reagiu: que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dias estive ensinando no templo e vocês nunca moveram um dedo contra mim? Vocês acabaram de confirmar os seus escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam o quê? Fugido. Quando o pastor foi levado, as ovelhas se dispersaram, ficaram dispersas. Então, todos os discípulos fugiram. Um jovem seguia o grupo de longe. Tudo que ele trazia sobre o corpo era um lençol. Alguns daqueles homens tentaram agarrá-lo, mas ele escapou, fugindo nu, deixando o lençol para trás. Esse jovem, diz os historiadores, que é o Marcos que escreveu esse livro, esse evangelho que nós estamos lendo, que estava acompanhando de longe. Está vendo que quando o pastor foi levado, as suas ovelhas foram dispersas, né? Saíram, foi o que aconteceu com os discípulos. E outro evangelho fala que Jesus pegou a orelha, era Malco o nome desse soldado, e colocou novamente. Mesmo sendo condenado, mesmo sendo levado, preso, ele operou um milagre ali. Então, o grupo que prendeu Jesus levou o sacerdote principal, que estava reunido com os principais sacerdotes,
líderes do povo e líderes religiosos. Pedro seguia a uma distância segura, bem um pouquinho longe. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se misturou com os servos e foi se aquecer perto da fogueira. A gente observa que João já relata que ele mesmo foi, ele pôde entrar e ficou mais próximo ali. E também, voltando um pouquinho, quando Jesus estava ali na mesa com os discípulos, João já relata que teve um momento de lavar os pés. Não sei se vocês lembram, né? Ali Jesus ensinando sobre a humildade, além de participar do corpo, né? Jesus ensinando sobre a ceia, ele ensinou também sobre humildade, que a todo momento nós devemos olhar o nosso próximo como superior a nós. Então, os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam achar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Não encontraram nada. Muitos davam falso testemunho, mas um depoimento contradizia o outro. Alguns homens apareceram com essa história. Nós ouvimos dizer: vou derrubar o templo, construído com tanto esforço, e em 3 dias construirei outro, sem ao menos erguer a mão. Mesmo assim, não havia plena concordância entre os relatos, ou seja, várias pessoas estavam ali para acusar Jesus. E quando Jesus fala desse templo e o 3º dia ser construído, ele falou do templo mesmo, do seu próprio corpo. Mas ele falou do templo ser destruído, e seria destruído, e foi, né? Que nós vimos no capítulo 13. Nesse momento, o sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus não deu resposta. O sacerdote principal insistiu, mudando a pergunta: você é o Messias, filho do Deus bendito? Jesus foi direto: sim, eu sou, e você mesmo verá. O Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgando a própria veste, a própria roupa, e gritou: ouviram isso? Acham que precisamos de mais testemunhas? Vocês testemunharam a blasfêmia. Vão deixar que isso fique assim? Por unanimidade, eles o condenaram. E a sentença foi de quê? De morte. Alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e batiam nele, provocando: quem te bateu? Profetize quem bateu em você. E os guardas levaram-no dali, sem interromper o espancamento. Ali começou Jesus apanhando. Por mim e por você. Ali começou o sofrimento de Jesus. Por mim e por você. Jesus, ele sofreu. Mas ele estava olhando além daquele sofrimento. Além daquela cruz. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para mim e para você. Para mim e para você que Jesus estava olhando. Ele não estava importando com tanto com as dores que ele já começou a passar. Porque fala as chicotadas, a coroa de espinho, tudo que ele passou por mim e por você. E aqui vem a parte de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava no pátio. E aconteceu que uma das empregadas do sacerdote principal, vendo Pedro se aquecer ali, olhou para ele e disse: você estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou: não sei o que você está falando. Quando ele passou pelo pórtico, um galo cantou. A moça apontava para ele e dizia aos que estavam por ali: ele é um deles, tenho certeza. E Pedro negou mais uma vez. Pouco depois, as pessoas ali começaram a insistir: você tem de ser um deles, está na sua cara, você é galileu. Olha, não tem como esconder, gente. Não tem como esconder quando nós temos Cristo. Não podemos. Então Pedro ficou muito nervoso e jurou. Algumas passagens falam que ele, esqueci a palavra agora, que ele ficou tão nervoso que ele começou a falar palavras duras. Nunca vi esse homem de quem vocês estão falando. Na mesma hora, o galo cantou pela 2ª vez. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Sem se conter, desabou a chorar. Aqui nós vemos a diferença, né, de Pedro para Judas. O verdadeiro arrependimento que Pedro teve. Pedro aqui teve o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque ele foi e chorou amargamente. Algumas versões falam assim:
ele chorou amargamente. Gente, tudo que Jesus passou foi por mim e por você. Foi além daquela cruz que ele estava olhando. Ele estava olhando além daquela cruz. Jesus, ele falou, ele orou ao Pai para passar dele aquele cálice. Mas aí, quando ele olhou para mim e para você, ó Pai, eis-me aqui, cumpra a tua vontade. Eu vim cumprir o propósito, eis-me aqui. E é o que nós estamos aqui. Vamos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou? Vamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou? Então, vamos cumprir, vamos fazer a oração, né, da fonte de consolação, e através dela vamos derramar nossa alma diante de Deus. O próprio Cristo, ele se derramou diante de Deus. Ele orou e clamou. E por intermédio da oração, nós temos intimidade com Deus. Nós temos intimidade quando estamos na presença daquele que governa os céus e a terra, e temos a consciência de que ele é o nosso Pai. Tenha consciência de que ele é o seu Pai. O próprio Cristo falou, Pai, Abba, Pai, Paizinho. Tenha consciência que ele é seu Pai. Tire um tempo para falar com ele. O próprio Cristo se derramou, clamou e buscou o Senhor. E nós ainda, que tanto necessitamos dele, será que Jesus pergunta para você hoje, você não pode tirar uma hora para ficar comigo? Aí a gente pensa assim, uma hora é muito tempo. Quantas vezes você fica vendo séries e séries, filmes de 2, 3 horas para você, passa assim, sem falar de novela, que às vezes você fica querendo assistir todos os dias. Agora, com Cristo, não pode passar uma hora? É o que o Senhor Jesus está falando para mim e para você. Olha tudo que ele passou. Tudo que ele passou por mim e por você. Será que você não pode, que eu não posso? Eu falo você, mas eu falo para mim também. Passar uma hora com ele? Passar uma hora com o Senhor. Vamos refletir sobre isso. Porque tudo que ele fez foi para nos salvar, para nos unir novamente ao Pai. Então, olhe para Deus como seu Pai. Não tenha medo de chamá-lo de Pai. Se está tendo essa dificuldade, fala, Deus, eu tenho dificuldade de reconhecer o Senhor como meu Pai, mas a partir de hoje eu vou te chamar de Pai todos os dias. Eu quero reconhecer e eu posso estar na tua presença. E é isso. Nós podemos estar na presença do Pai todos os dias porque Jesus, ele nos uniu novamente a ele. Não vamos ser como Pedro, na nossa confiança, na nossa força, achar que nós somos capazes. Não. Mas vamos clamar pela misericórdia. Ainda que nós negamos Jesus todos os dias, ainda que nós negamos Jesus com algumas palavras, com algumas atitudes nossas, vamos arrepender, como Pedro. Olhar para Cristo e arrepender, chorar amargamente e arrepender e nos voltar para Ele todos os dias. Amém? Que Jesus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 15, se Deus permitir, viu?